Boa noite. A partir de agora, Arsenal e Comércio com vocês. Hoje, 8 de abril de 2021, são 302 anos desde a Vila Real do Senhor Bom Jesus até a nossa Cuiabá de hoje. Essa Cuiabá que nunca perdeu a sua essência, com um coração enorme, sempre pronto a acolher tanto os que aqui nascem como os que aqui chegam. Hoje, somos todos cuiabanos e estamos em festa. Apesar de ser uma festa diferente, uma festa sem aglomeração, todos somos convidados a correr até a janela e gritar um grande parabéns, Cuiabá. É assim que fazemos hoje, Arsenal e Comércio, um programa um pouco diferente. Desde o início de março, nós apresentamos, antes do programa Arsenal e Comércio, a minissérie Sesc Celebra Cuiabá. E a partir de agora, nós vamos rever uma série de pequenos episódios, de pequenos pedaços dessa série, que contou a história do comércio, as artes, a arquitetura e um pouco mais da cultura e gastronomia desta cidade fantástica que hoje completa 302 anos. Vamos lá! Cuiabá é uma cidade que vai surgir com a vinda das pessoas em busca do ouro. Esta comunidade de São Gonçalo Beira Rio representa tudo, porque Cuiabá nasceu aqui. Aqui que surgiu Cuiabá. Aqui que foi os primeiros povos, que eu venho de uma descendência indígena, dos cochiponés, né? Minha avó, minha mãe, índia cochiponés. Aqui minha avó foi pego a laço, aqui tudo era aldeia dos índios. E meu pai, paraguai. Olha, tem essa mistura tudo, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser essa cuiabana, nascida e criada aqui nesta beira de rio. Se a gente for lá na história, né, do processo, né, cultural nosso, a gente vê que os bandeirantes vieram pelos rios, né, pela geografia, né, pelo Planalto, vieram do Sudeste para cá, mas aqui já existiam as pessoas, já existiam os povos indígenas. Todos nós somos chegantes em Cuiabá, menos os índios. Talvez chegaram um dia. Mas eles já estavam aqui quando chegaram os portugueses. Cuiabá é uma terra bororo. Cuiabá é o coração bororo da América do Sul. Por muito tempo, Cuiabá ficou concentrada, mais ou menos assim, a partir do centro histórico, né? Aqui entre a Avenida Mato Grosso, que era um córrego da Mandioca, a Prainha também era um limite, e um outro córrego que tinha era onde é Generoso Ponce hoje, ali, ele terminava mais ou menos na Praça Ipiranga. Após a fundação de Cuiabá, em 8 de abril de 1719, com a achada das lavras do Sutil, na região que compreende o centro histórico de Cuiabá, a expansão urbana de Cuiabá, ela foi se interiorizando, por assim dizer,
né, saindo dessa região central e vindo para a região do bairro do que a gente conhece hoje como bairro do Porto. Então a Cuiabá e a população ela tem uma relação muito forte, inclusive com o rio Cuiabá. Não só pela questão da subsistência, né, mas também porque o rio, através do rio Cuiabá, é que vinham, né, as embarcações trazendo não só mantimentos, produtos vindos inclusive da capital, que era até então o Rio de Janeiro. Cuiabá ela se desenvolveu nos seus primeiros 200 anos, mais ou menos, em 2 núcleos. Aqui o centro histórico, que era o centro administrativo, o centro religioso, onde a maior parte da população morava, ficava aqui no centro. E tinha a região do Porto, que ela se desenvolveu ao mesmo tempo, elas são contemporâneas, mas a região do Porto tinha uma função específica de ser a porta de entrada, né? Lembrando que não tinha estradas, a maior parte das pessoas, a maior parte das mercadorias chegavam pelo rio Cuiabá. Então a região do Porto tinha essa função de ser um lugar de trocas comerciais, estadias temporárias de quem estava nesse trânsito. Eu passei a minha infância no Porto. Quem passa pelo Porto hoje não tem noção do que era o Porto de antes, porque hoje ele é uma avenida movimentada, comercial. Na minha época era uma avenida muito bem arborizada, comercial, mas as famílias moravam no fundo das casas. Então ela era residencial e comercial ao mesmo tempo. E isso criava uma vida muito grande. Porto era um lugar que as pessoas iam. Iam por quê? Porque Cuiabá naquela época era muito ligada por via fluvial. Então a chegada dos navios, tá? A cidade inteira se deslocava para ver chegar os navios, né? Então, aquilo eram acontecimentos. Mas o que era característico do Porto era a convivência com o rio, né? Os canoeiros chegavam do rio abaixo, trazendo abóbora, banana, tomate, tudo, e os verduleiros pegavam esses produtos e saíam vendendo de casa em casa, sabe? Então, a grande característica do Porto é que ela era uma área muito movimentada. Só que Cuiabá, logo de início, não foi capital de Mato Grosso, né? Porque Cuiabá surge em 1719, Mato Grosso em 1748, a capitania separando de São Paulo. 1752, Vila Bela, e Vila Bela vai ser colocada como a primeira capital de Mato Grosso. De modo que passam a existir 2 lugares que vão entrar em um certo choque, Vila Bela e Cuiabá. Mas Cuiabá não perde a força. E aí, novamente, está o comércio, né? Porque ela tem que ter alguma atividade, as pessoas têm que sobreviverem. E elas vão sobrevivendo. Quando chega em 1834, o ouro acaba mesmo. E aí, ela se reinventa, produzindo coisas aqui para vender e novamente entra com muita força a atividade comercial. Cuiabá, como capital, ela passa a deter esse controle, alinhavando essa política de uma tradição comercial com essa atividade agrícola, e isso passa a dar força no cenário nacional e faz com que Mato Grosso
se torne um dos principais produtores do mundo. Como bem disse o professor Fernando Tadeu, Cuiabá é uma terra de chegantes que são sempre muito bem recebidos. Assim, nós vimos uma parte dessa história de Cuiabá que recebe todos, sempre de braços abertos. Essa população fantástica que acolhe cada um que aqui chega e o ajuda a crescer, se desenvolver e, com todos nós, fazer um pouco da história da cidade. Nós vamos agora, antes do intervalo, um pouquinho de música com Rodrigo Mendes. Curtir a vida eu vou, tentar fugir daqui, não sei onde vou parar, quero me achar em mim e escapar da solidão, acordar feliz e sorrir, olhar pro céu e ver o azul que eu nunca vi. Arsenal e Comércio de volta, e agora a gente vai rever um pedaço do episódio que foi ao ar no dia 11 de março, onde a gente traz para vocês o Centro Histórico de Cuiabá, imóveis tombados pelo IPHAN, e a gente vai poder entender um pouquinho mais de tudo isso aí, de saber como as pessoas se instalaram nessa região, como é que isso cresceu e como é que chegou até hoje, a dificuldade que é de preservar toda essa história viva de Cuiabá. Vamos lá. Quando criaram a lei de tombamento, ela foi uma coisa assim aleatória. Não foi envolvido o poder público, não foi envolvido os donos de imóveis, não foi envolvido o comércio. Foi uma lei que precisava ser preservada, fizeram e tal. E ela está trazendo até hoje muitas dificuldades para os proprietários dos casarios de Cuiabá, principalmente nessa área central de Cuiabá, onde nós temos mais de 600 imóveis aqui no centro histórico. Tem problemas, tem conflitos? Sempre tem. Mas também tem uma coisa da população também de reconhecimento, né? Eu acho que não é só a função do... Não sou só eu que acho, né? Isso é a Constituição que fala. Não é só a função do Estado preservar. Claro que o Estado tem sua função, sim. Mas também a sociedade tem seu dever de preservar sua memória. Então, eu acho que o grande problema é como que a gente junta essas duas esferas, né? A pública e a privada no sentido de sociedade, no amplo sentido, né? Nós adquirimos esse patrimônio histórico que na época ele estava abandonado, mas nós entendemos isso com carinho, assumimos o desafio e criamos amor por essa história, por essa cultura, e então começamos o processo de restauração. Foi uma restauração longa, né, porque as paredes são largas, né, você pode ver aqui. É uma construção de adobo com taipa que se usava muito na época. Para construir um casarão como esse, foi necessário muito conhecimento adquirido e passado de geração em geração para que isso estivesse aqui 300 anos depois, né? Então, o modo de fazer essa alvenaria, isso foi aprendido, testado, retestado, transmitido de uma geração para outra. Por exemplo, vamos restaurar um casarão como esse, está caindo. Tá, eu preciso restaurar essa taipa aqui.
Mas eu não sei mexer com taipa. Na minha faculdade de arquitetura, eu não aprendi a mexer com taipa, porque é um conhecimento antigo. Então, eu tenho que buscar uma pessoa que saiba mexer com taipa. Isso é um conhecimento muito específico, né? Alguém que saiba mexer com telhado, com esse tipo de telhado, ou esse tipo de madeira, ou esse tipo de piso. Então, é um problema aí quando esses conhecimentos eles não são passados de uma geração para outra, ou também não estão numa grade curricular ou num conhecimento geral, assim. Isso gera problemas para a gente executar obras, para a gente fazer projetos bem feitos, para a gente dar manutenção da forma correta nesses bens. Uma construção você começa pelo alicerce. Aqui não, nós tivemos que fazer o alicerce para suportar uma obra que tem praticamente quase a história de Cuiabá. Então a gente adquiriu a amar essa forma de fazer a coisa, de recuperar, de restaurar todo esse patrimônio, como eu já disse, em respeito à cultura da nossa gente cuiabana. E isso aqui é uma reforma que, para chegar nesse ponto, ela demorou praticamente 8 anos até a gente inaugurar essa obra, voltando inclusive algumas características originais da época. Foi uma coisa que nós pensamos muito em fazer isso, inclusive com relação a essas madeiras que você vai ver aqui que existe, que são madeiras na época chamadas de cabreúva. Essa madeira existe ela ainda aqui no Morro da Luz, que aqui em volta do córrego da Prainha era alimentado por essas madeiras aqui, existe muita árvore de cabreúva. Aí o mestre Pedro descobriu isso e nós fomos buscar novamente a madeira original para colocar a cabreúva dentro de todo esse trabalho arquitetônico e cultural. A gente tem que encontrar formas de preservar o que é de fato fundamental e como a gente trata isso, né? As mudanças vão acontecer porque o tempo não para e a gente precisa de fato adaptar os espaços aos nossos usos de hoje. Isso é legítimo, isso é completamente normal, né? Mas é como a gente faz isso, como que a gente equilibra esse desenvolvimento e como que a gente equilibra isso com a preservação de fato desses bens, né? Isso é uma questão a ser colocada aí, é uma coisa que tem eu e tem muito mais gente pesquisando e trabalhando para responder. Eu não tenho uma resposta. Nós temos hoje várias entidades que são parceiros, né, que a gente faz esse trabalho, CDL Cuiabá, a Federação dos CDL, as associações dos lojistas, todo mundo empenhado para a gente ver se consegue melhorar um pouco esse nosso centro histórico e a recuperação dos nossos casarios. A população ela se relaciona com o patrimônio através da vivência que ela tem com esses espaços, das experiências que ela tem com esses espaços, né? Na verdade, as pessoas elas criam um vínculo com esses espaços a partir dessas vivências e é isso, na verdade, até inclusive mais do que o próprio tombamento, é o que faz com que esses patrimônios, esses edifícios ou até mesmo a cultura imaterial, os modos de fazer, de ser, enfim, permaneçam, sejam passados de geração em geração, sejam perpetuados. Então, mais do que simplesmente instituir um tombamento, é necessário realmente com que a população ela se sinta pertencente desses lugares. É isso que realmente faz com que ele seja preservado. Mas como que de fato, né, a gente faz com que as pessoas sintam-se pertencentes a ponto de defender isso, né? E a defesa do patrimônio, ela é bacana no discurso, né? Mas ela é muito difícil na prática, né? Tem que preservar, tem que preservar. Sim, acho que poucas pessoas falam que não tem que preservar. Mas a questão é que a gente entra numa coisa mais complexa de como fazer isso de fato na prática e fazer com que isso seja viável, né? Não é só a gente querendo, do lado do poder público, querendo que as coisas sejam e fazendo, né, valer os instrumentos, e também a população querendo que isso seja feito porque se sente pertencente, entende que isso é importante para a sua identidade, enfim, está relacionado à sua memória. Mas como que casa isso e faz isso ser uma coisa viável e
sustentável ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo de uma forma mais contínua e a longo prazo, digamos assim. São histórias como essa do Osair que nos ensinam como é importante a preservação e o trabalho em cima de um imóvel antigo, o porquê disso tudo, e pessoas que realmente têm amor pela nossa cidade, porque o investimento é alto, não é pequeno, mas faz parte da preservação da história e da cultura. Isso é significativo para o patrimônio de Cuiabá. É assim que a gente deixa Cuiabá para os nossos filhos, netos e para as futuras gerações. Obrigado, Osair. E agora a gente vai então com um pouquinho da música de Ricardo Porto. Voltamos com Arsenal e Comércio e agora a gente vai falar com vocês mostrando uma parte da série Sesc Celebra Cuiabá do terceiro episódio que trouxe para nós a culinária e a gastronomia cuiabana. Falar sobre gastronomia cuiabana é complicado. Todos aqueles que provam passam a ser suspeitos, tendo em vista a infinidade de sabores, aromas e gostos que Cuiabá nos oferece. Mesmo assim, vamos lá para um pedaço do episódio. Nossa origem, né, a gente vem de uma mistura de culturas, né? A cozinha brasileira em si, ela tem essa mistura da origem portuguesa, a africana, a indígena, e nós aqui na nossa região tem essa pegada, né, onde a gente pode colocar alguns aromas, alguns sabores que veio junto com os bandeirantes para cá, né? Cuiabá, Mato Grosso, rico em muitas comidas saborosas, né? A carne, a nossa banana, a nossa farinha, né? Que veio integrada junto aí com a nossa cultura indígena. E ela é muito diríamos, multissabores, né? Cores, texturas. A exemplo da mandioca, né? Que é uma cultura indígena que também está muito arraigada à nossa região. Propõe para nós muitos sabores, muitos aromas, a título, né, se a gente for falar das nossas cozinhas no café da manhã, os nossos bolos, né, a nossa paçoquinha, né, no pilão. Então é muito gostoso toda essa mistura que traz para nós bastante informação, principalmente também pela cultura arraigada à religiosidade. Lá tinha essa tia minha que fazia esse bolo de arroz. Eu nunca tinha feito. E, sei lá, foi Deus que iluminou e eu falei para ele, faz um forno para mim, que eu decidi.
Eu vou experimentar fazer esse bolo que a minha tia faz. Mas eu nunca tinha visto como, o que ela colocava. Como... Ele fez. Olha aí, eu fiz. Foi fazendo de pouquinho em pouquinho, foi acertando. Eu pagava 5, 6 guri e vendia na cesta, na rua. E assim foi indo. Foi indo. O mercado da gastronomia em Cuiabá, nos últimos anos, se tornou assim uma evidência, né, no comércio, né, já que estamos falando aí de comércio, de crescimento da cidade. Se a gente for analisar assim, quanta coisa legal abriu nos últimos anos, o quanto também as pessoas estão buscando comer melhor, ter experiências diferentes, né? Um dia ela quer vir no Mahalo, outro dia ela quer comer algo típico, outro dia ela vai comer um japonês maravilhoso. Então hoje eu vejo assim que Cuiabá está pronta para receber gente do mundo todo, pronta para poder acomodar bem, ter um serviço, né, de qualidade, onde ninguém vai sair falando, ai, fui para Cuiabá, mas nossa, né, em Cuiabá é difícil. Não, eu tenho certeza que quem vier a Cuiabá de fora e também todo mundo que está aqui, né, está saindo, está aproveitando toda essa evolução que a cozinha e que a gastronomia tiveram na nossa cidade. Então eu enxergo hoje como um boom realmente, que Cuiabá teve um boom gastronômico em termos de diversidade, de qualidade e também assim de valorização do que é nosso, né? Hoje a gente tem assim, quantos cursos de gastronomia, né, e que pautam muito essa questão dos ingredientes regionais, que trazem isso e fazem os né, jovens chefes e nós também, que já, né, começamos há um tempo maior, enxergar que trazer o que é nosso para a mesa tem um valor muito especial. Eu acho que para nós que somos, né, chefes de cozinha, que a gente trabalha com ingredientes nobres, que a gente, né, tem a possibilidade de trabalhar, do simples ao mais gourmet, o que as escolas estão fazendo hoje, né? Eu respeito muito o tradicional, eu acho que é importante a gente manter essa cultura, né, daquelas preparações bem ribeirinhas, mas hoje a gente consegue, né, transformar os pratos tradicionais com uma pegada bem gourmetizada, né? Transformar um peixe, né, assado dentro da cultura que, né, com a folha da bananeira, com aqueles costumes tradicionais, levar isso para uma mesa mais gourmetizada. Claro, sempre respeitando os nossos insumos, a cultura das técnicas de produção, que a gente considera isso extremamente importante, manter essa cultura viva, mas dar uma pegada mais gourmet, mais elitizada. Hoje em dia a cozinha a gente consegue fazer várias transformações do mais simples, que a gente, respeitando todos esses processos, colocar no prato, né, para um turista, para um visitante, aqueles mesmos aromas, aquelas mesmas texturas, mas de repente com uma apresentação um pouco diferenciada. Isso eu acho que é bom, provoca para que a gente possa também estudar um pouco mais sobre isso, respeitando todo esse sistema, essa cultura de evolução gastronômica, mas não deixar de lado também, né, aquele prato que a gente come lá sentada na beira do rio, aquele peixinho frito, aquele ambiente que também nos abraça, né, como a gente tem no nosso estado, muitos lugares que tem essa possibilidade de receber a gente assim. Então acho que a gente consegue abraçar do mais simples, do tradicional, a um local onde a gente possa também fazer uma refeição, ter um serviço diferenciado, mas sempre respeitando toda essa cadeia, toda essa evolução com muito amor, com muito carinho, porque a comida é vida, né? A comida, o alimento proporciona pra gente bons aromas, boas lembranças, ela traz para nós referências, então acho que isso a gente não pode perder nunca.
né? Eu cresci indo para o Pantanal, comendo peixe na beira do rio, utilizando, né, vendo ali as cozinheiras e minha mãe e minhas tias fazendo, né, as receitas com o que a gente tinha ali. E eu achei que isso encaixava muito bem dentro dessa cozinha que eu gostaria de fazer, que nunca foi estudar na França e fazer cozinha francesa aqui no Marralo ou no buffet. Sempre foi assim, trazer uma cozinha contemporânea que me desse a oportunidade de realmente fazer essas misturas. E entendendo que a sociedade, as pessoas, né, aqui de Cuiabá, gostavam muito do que era nosso. Então, desde que o Marralo inaugurou, o meu prato mais vendido sempre foi o pintado, né? Porque quem é daqui ama comer pintado. Quem vem de fora também quer experimentar o pintado. E aí vieram essas ideias de adaptar as receitas clássicas a ideias mais assim inovadoras. E por isso que o Marralo é Marralo Cozinha Criativa, né? Porque a gente pega o peixe, a banana, o coentro, a mandioca e faz com que isso se torne um prato diferenciado. Saudade do bolo de arroz da Dona Eulália. Tudo isso é Cuiabá, é a gastronomia cuiabana. Desde o tradicional, do popular, até a mais alta gastronomia. Essa é a nossa riqueza culinária. Dos doces aos salgados, todos transitam de um lado para o outro, levando para si o segredo desses sabores, a gostosura que é a comida cuiabana. A mesa farta e bonita que temos sempre à disposição aqui em Cuiabá. Assim foi o terceiro episódio da série Sesc Celebra Cuiabá. Agora a gente fica com Lute Peixoto na música. Eu sei que vou por aí, pelos caminhos, um cavaleiro audaz, aventureiro demais, um garimpeiro de sóis e céus azuis. Arsenal e Comércio, celebrando com Cuiabá seus 302 anos. Vamos olhar um pouquinho dentro da série Sesc Celebra Cuiabá para as artes e a cultura cuiabana. Nesses 302 anos, a gente trafega da singularidade à coletividade, desde Silva Freire até Babu 78, cada um mostrando a sua arte, cada um mostrando que, apesar de único, também temos um grande coletivo de artistas que convivem e apresentam a nós a cultura, a tradição e cada vez mais crescendo a nível nacional e internacional. Vamos ver um pouquinho disso. Sete, 8 anos, a gente ia muito na casa de uma amiga da minha mãe, chamada Cida. Ela tinha tem um filho, chamado Marcelo. Ele é um designer agora, muito famoso, publicitário e tal. Eu cheguei na casa dele e vi um desenho. E era um desenho de um robô que virava um avião. E aquilo mexeu muito comigo. A partir daquele momento, eu realmente pensei assim, cara, eu quero aprender a fazer isso. Fiz uma exposição no Museu da UFMT, junto com Vladimir Dias Pino e o Silva Freire. Imagina, Babu 78, sabe? Ainda eu passo lá na frente e minha cara estava estampada, gigante, com cartaz no Museu da UFMT. E foi uma proposta da então coordenadora de cultura, Tânia Ruda. Ela pensou, olha,
Cuiabá está vivendo um momento complicado, nós estamos correndo o risco da cidade não ter, de repente, nenhuma comemoração oficial para comemorar os 300 anos da cidade. O que é que a UFMT pode fazer para contribuir com a cidade nesse sentido? Falei para ela que estava montando uma espécie de retrospectiva dos últimos anos de carreira do Babu. E aí ela falou, e por que eles estavam realizando uma exposição muito importante do Silva Freire com o Vladimir Dias Pino, e a Tânia proporcionou essa união. Nós reconfiguramos toda a exposição, fizemos a exposição do zero, toda a expografia foi pensada para a exposição, o museu todo foi repaginado, as paredes foram recolocadas, as paredes são móveis, né? Então nós programamos tudo para promover essa interação entre os estilos de cada um dos artistas e homenagear a cidade. Foi inclusive uma belíssima ocasião, ficou para a história com certeza. É interessante esse encontro, né, do Silva Freire com o Babu 78. Me lembro muito assim, de alguns momentos, né, que nós nos aproximamos justamente nessa linguagem, né, de sentir a cidade, né? Imagina a minha felicidade. Não é todo dia que você vê sua cara estampada num cartaz gigante na frente do museu, sabe, que nem aquele. Expondo do lado, eu da minha cara no meio dos dois. Aí eu fiz uma exposição também do lado do Palácio de Instrução ali, do lado do Correio. Então eu fiz um trabalho lá que eram umas poesias de banheiro do Silva Freire, do livro do Silva Freire, e eu fiz as poesias todas pichadas dentro do banheiro do museu, que ficou muito da hora. E dentro do banheiro eu conheci Vladimir Dias Pino. Tem uma foto lindíssima com ele, sabe? Eu todo sorridente e ele com a mão no meu ombro, tipo, esse guri! Tivemos em 2015 um primeiro momento que foi muito especial, que nós convidamos o Babu para que ele pudesse fazer uma releitura de um poema que está aqui no segundo volume do Trilogia Cuiabana, né, na Moldura da Lembrança. Começa dizendo à frente dos grafiteiros do mundo. E aí o Babu ele fez uma releitura desse poema dentro do banheiro do Museu Histórico de Mato Grosso, né? Então, e isso foi feito ao mesmo tempo que as pessoas assistiam, né? Ele dentro do banheiro fazendo, grafitando também esse poema. Então foi muito interessante esse diálogo, né? Da visão do Babu da cidade, da visão do Silva Freire e do Vladimir sobre a cidade, né? Na relação com a universidade, né? Tem o poema Campos de Universidade, né? que o Silva Freire escreveu e aí, que foi exposto também. Então foi um diálogo muito bacana, que foi assim, muito enriquecedor para todos que foram visitar, né? Muitas crianças e estudantes, né? Fazendo visitas e a gente podendo fazer toda a mediação, né? Com os trabalhos. Alguns alunos meus também foram e fizeram também novas leituras dos poemas. Quando eu fui entrando na universidade, por exemplo, na universidade eu fui tomar assim, uma dos primeiros contatos em Silva Freire, entendeu? Porque ele dava aula do direito e eu comecei a dar aula na faculdade de economia. Aí um dia eu ouvi dizer, olha, vai ter um evento do professor Silva Freire que vai fazer uma peça no teatro da UFMT. E aí eu fui. Tinha gente que fala, mas eu não entendo direito. Eu falei, eu quero ouvir Silva Freire. Eu quero conhecer de perto. E quando eu cheguei e assisti a apresentação, foi algo para sempre. Porque era uma conversa
de um poeta com a sua cidade, garimpando as palavras e fazendo das palavras o nosso ouro de hoje e os nossos diamantes. Silva Freire construiu muito ouro e muito diamante ao retratar nas suas palavras o nosso sentimento. Realmente, como a cidade recebe Silva Freire, né? Assim, agora, então, quando a gente vê uma estátua, né, que reconhece como patrimônio a boemia, isso é muito importante, que realmente uma forma da gente não esquecer, né, de que inclusive a boemia também passou por vários processos, né, vários momentos, né, nesse processo histórico da cidade, né? Tinha um bar internacional, né? Tinha um fornão, e depois o Chopão, então são períodos, né, da cidade e que é uma forma de marcar essa vida intelectual boêmia da cidade. Então, esse monumento ele foi idealizado pelo prefeito Emanuel Pinheiro como uma homenagem à boemia. Ele não tem uma relação direta somente com o Chopão. Ele tem uma relação direta com todos os bares, todos os boêmios e todos os intelectuais que se reúnem em bares. Então eles estão aí representando a boemia e a intelectualidade cuiabana. Como vimos, a boemia e a intelectualidade se cruzam e conversam nas mesas do comércio cuiabano. Ali se discute política, arte, esportes e qualquer outra coisa. Contam-se histórias antigas, histórias novas, e é o comércio protagonista desta história. E encerrando agora o nosso quarto bloco, ficamos com a música de João Reis. Todo um desespero que me diz tanto. Por espanto veio da garganta um grito que sair. Voz que disse indiscretamente, um pouco quase assim: Arsenal e Comércio de volta agora no último bloco do programa, que celebra com você os 302 anos da nossa Cuiabá. Nós vamos apresentar trechos do episódio em que a série Sesc Celebra Cuiabá traz um pouco da cultura e principalmente mostra a nossa doutora honoris causa pela UFMT, Dona Domingas. Fala das suas viagens pelo mundo e um pouco do que ela fez. Acompanhe conosco. Eu conheci o Flor Ribeirinha desde quando eu comecei a trabalhar. Eles eram inspiração para o meu trabalho, mas eu não conhecia eles. Eu já fazia as dançarinas, me inspirava nos movimentos, e aí eu fui num show que eles fizeram. E aí nesse show, quando eu estava vendo eles dançar, aquela potência, aquela força que eles têm dançando, né? Quem já assistiu já sentiu essa energia. Eu visualizei aquele figurino, o grupo brilhando.
colorido, brilhando, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando eles me convidaram para fazer o figurino, eu falei que eu queria fazer algo fluorescente, né? Que para trazer aquela energia do palco, né, para as roupas, né? E eles também falaram, Adriano, também, a gente estava com essa ideia de fazer algo, né? E eu já usava muita luz nas minhas obras. Olha, essa parceria, eu também tenho o Adriano como um filho. Hoje ele é adotado, ele esposa, filho, como a família Frigideirinha. Eu sou a avózona, mãezona de todos, então eu já adotei tudo eles, né? A gente tem um carinho, um respeito muito grande por eles, né? Nós fomos numa apresentação, acho que foi na igreja São Gonçalo do Porto, na paróquia. Quando ele me viu, ele veio pedir para mim se ele podia me desenhar uma roupa comigo, assim, uma roupa de um siriri, que ele achou muito linda, eu estava vestindo uma roupa. Falei, claro, meu filho, fica à vontade, né? Pode me desenhar, vai ser uma honra para mim. E ali ele desenhou totalmente aquela roupa linda do siriri, me desenhou eu, como Dona Domingas do Flor. Daí foi o primeiro passo que a gente começou. E aí a gente se aproximou muito, né? Essas marcas no chão aqui, ó, é do vestido, eles foram pintados aqui nesse chão. Eles vieram para cá, não foi só eu que pintei, né? Eu desenhava, era 20 vestidos, 20 camisas, tudo era 20. E aí a gente tinha que pintar e tinha prazo. A gente ia ter tipo uns 30 dias, porque eles iam para a Coreia na época. Então a gente abriu tudo aqui, colocava os vestidos, e aí eu fazia o desenho, ia marcando as cores e eles iam preenchendo, né? No final a gente começou a focar mais em quem já estava se adaptando melhor. Então a gente se aproximou muito, né? Todo dia eles estavam aqui, eu ia lá para estudar o movimento, de conviver mesmo, eu queria passar a verdade nesse trabalho. Ele que fez essa pintura para a vó Domingas, essa saia que ele pintou. Eu adoro trabalhar com esta saia, adoro viajar. Daí já viajou para o mundo inteiro. Eu levo a minha saia. Eu vou cantar, é coisa minha. Eu vou cantar, é coisa minha. Moça bonita é moça Flor Ribeirinha. Moça bonita é moça Flor Ribeirinha. Volta pra lá, gira pra cá. Deixa a cadeira, deixa a saia balançar. Desde os meus 7 anos, eu já era espoletinha, já gostava de tudo, né? E de dançar, eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó Tola, né? Com o meu tio Candi, que foi o meu braço direita na cultura, foi o meu grande mestre, né? Então isso, desde meus 7 anos, sempre eu já dançava o siriri. Por isso que eu amo desse jeito, eu amo nossa cultura, por causa disso, que tá no sangue, tá na alma, tá dentro do meu coração. Então tudo que eu faço com muito amor, né? Não viso dinheiro, só isso, não. A gente precisa desse, né? Mas o amor fala mais alto pela cultura que a gente tem, né? As meninas, as mulheres são mais democráticas. Na sua parte musical, que é o siriri, que é o swiriri, elas permitem que os homens dancem e participem. Então você tem o siriri, que também é um ritmo muito forte, que já está praticamente presente nesses 300 e poucos anos que nós temos aqui, e que remonta a duas coisas. O povo fala que é aqueles cupins alados que voam após a chuva. E outra, a gente sabe também que existe um pássaro, que é um bem-te-vi do campo, pequenininho, que é o swiriri, e ele dá pulinhos em volta da comida. Quando ele come, ele fica dançando em volta da comida. Então, é uma outra explicação para esse nome. Mas o ritmo é muito interessante, é muito vibrante. Eu costumo dizer que é uma aeróbica mato-grossense que o Brasil e o mundo ainda vai conhecer. Se você não tiver amor, você não consegue fazer nada. Porque hoje é tudo tão difícil, né? E eu botei cara a tapa e fui pela luta. Desde os meus 15, 16 anos, eu já era dançarina e eu fundei um grupo chamado Nova Esperança. Eu estava com 16 anos naquela época. Por isso que hoje eu tenho 50 anos de vida cultural, não foi à toa. Eu comecei lá atrás. Ribeirinha vai dançar, Ribeirinha vai dançar.
Flor Ribeirinha vai dançar. Flor Ribeirinha vai dançar. E abriu os 50 anos da universidade e eu estava querendo um nome para homenagear nos 50 anos, para sugerir para o conselho universitário. E falei com a minha chefe, a reitora. Aí um dia ela falou, encontrei um nome, Fernando. Aí eu falei, quem é? Ela falou assim, vou pedir para você fazer a pesquisa. É a Domingas do Flor Ribeirinha. E ali eu explodi de alegria. E hoje Domingas é doutora honoris causa da UFMT. E a UFMT, nos seus 50 anos, ela vai e dá o seu maior prêmio para a cultura popular, porque foi a cultura popular que fortaleceu esta universidade. Eu só tenho que desejar do fundo do meu coração a toda a felicidade do mundo para essas pessoas, né? Ser reconhecida em vida, porque depois que eu morrer não adianta mais fazer nada. Eu quero que me enxergam com esse olhar de carinho, de respeito, essa mestre que trabalhou tantos e tantos anos, ser reconhecida em vida, para me deixar ser legado para meus filhos e meus netos, né? Que eu já estou na 5ª geração. Isso foi assim muito gratificante na minha vida, na vida de toda a minha família, na vida desta comunidade e na vida de todos os artistas, porque os artistas têm que ser reconhecidos assim, né? E eu fiquei muito feliz também de receber esse título, doutor honoris causa da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Canta e dança na daia, viva a cultura popular. Esse é o nosso sererê, com amor, nosso povo, vamos todos na daia. Canta e dança na daia, viva a cultura popular. Esse é o nosso sererê, com amor, nosso povo, vamos todos na daia. A cultura cuiabana, em todas as suas manifestações, tem um papel fundamental na preservação das tradições do nosso povo. A FEComércio e o Sesc Mato Grosso, preocupados em colaborar com esse papel, através do Espaço do Artesanato no Sesc Arsenal, fazem também a sua parte. Quem vai falar um pouquinho para nós disso aí é Jéssica Gonçalves, nossa gerente adjunta do Sesc Arsenal. O Sesc Mato Grosso abriga em seu prédio histórico o Espaço do Artesanato, que é um espaço que fomenta a produção artesanal, valoriza a cultura e a tradição regional. Nós recebemos no Espaço do Artesanato peças dos 4 cantos do estado, né? Seja ela na tecelagem, que a gente pode citar as redes da comunidade de Limpo Grande, na culinária, desde o doce de furundu, licor de piqui, a paçoca de pilão. Temos também na madeira a tradicional viola de coxo, cerâmicas de alta temperatura, como a cerâmica da comunidade de São Gonçalo Beira-Rio. Temos artesanato indígena, né, que a gente trabalha com em torno de 6 etnias, etnia Calapalo, Carajá, Umutina, dentre outras, mas infelizmente ainda existem poucos espaços, né, para essa comercialização do artesanato. E é nesse sentido que o Sesc é um importante difusor, né, e garante a subsistência de mais de 210 fornecedores artesãos cadastrados no espaço hoje. Desse modo, o Espaço do Artesanato, ele é considerado um espaço de referência da difusão e preservação dos saberes e fazeres regionais. E é através do nosso artesanato, a gente conta a história do nosso povo. O Sesc Mato Grosso, que tem na sua missão a obrigação de levar mais qualidade de vida para o trabalhador do comércio e para a sociedade em geral, faz isso hoje através desse incentivo e dessa preservação da nossa história, mostrando o quanto é importante a cultura na união do povo. Assim, hoje que celebramos os 302 anos de Cuiabá, mostramos um pouquinho de como foi a nossa história, de como chegamos até aqui e de como a gente vai para frente ainda.
Parabéns mais uma vez, Cuiabá. Convido todos agora a ouvir a palavra do presidente da FEComércio, que também parabeniza Cuiabá. Até mais. Para mim, Cuiabá representa uma terra de grandes oportunidades. Essa cidade, por meio de seu povo acolhedor, caloroso, me possibilitou realizar muitos sonhos. Aqui me tornei comerciante, constituí família, fiz grandes amigos. Posso afirmar com orgulho que minha história de mais de 40 anos nessa cidade, que completa 302 anos de fundação, contribuiu para o seu desenvolvimento e fez com que eu me tornasse um cuiabano de coração. Por isso quero aqui homenagear a minha querida Cuiabá, que me recebeu de braços abertos e me possibilitou tornar o que sou hoje. Parabéns, Cuiabá, que seu futuro seja abençoado e promissor.